Hoje o Afonso pediu para eu aqui mencionar que hoje é o dia do poeta, né, que faz poesias, que declama, que espalha essas preciosidades aí. Ela pediu para eu comentar o nome da dona Denise Ávila Rosa, né? Eu estava até assistindo agora há pouco ali com ele algumas poesias que ela fez, não, que ela recitou. Ontem eu estava assistindo, era uma da autoria do próprio Afonso e outra oração de Machado de Assis, né? E eu estava escutando ali muito. Professora Denise Ávila Rosa. Professora Você Denise... acessa o YouTube, digita Professora Pronto, né? Denise Ávila Rosa e terá os melhores vídeos e lives poesia, do universo. Pode acessar, né, a professora Denise Ávila Rocha e Rosa. acessar. Desculpa. Denise Ávila Rosa. Detalhe, ela é professora da língua portuguesa e dá aula gratuitamente para todo mundo em seus vídeos. Amém. E recita os mais diversos poemas dos mais diversos poetas do Brasil. E aproveitar ensejo para parabenizar a todos os poetas pelo seu dia. Amém, amém. Queridos, sexta-feira passada o pastor esteve aqui conosco, né? E antes de falar disso, eu queria só dizer que o Marcos Cláudio não pôde estar aqui conosco hoje, ele não está se sentindo bem, então nas suas orações, nas suas rezas, nas suas preces, vocês orem por ele, por Marcos Cláudio, para que próxima sexta-feira ele possa estar aqui conosco, tá bom? Mas sexta-feira passada, o pastor Galberi esteve conosco aqui falando sobre a mudança do sábado para o domingo, né? Eu me equivoquei e quando eu o convidei, eu disse que nós estaríamos estudando a lição 17. E ele falou como se nós já tivéssemos estudado a lição 16. Só que hoje é que nós vamos estudar sobre a lição 16. Essa lição está aí na sua mão. Você irá acompanhar e você irá levar para casa para que você possa estudar em casa também sobre esse tema. O tema fala sobre o mandamento esquecido, tá bom? E que mandamento é esse? Que mandamento esquecido? Nós sabemos que lá em Êxodo, capítulo 20, versículo de 8 em diante, do versículo 3 em diante, precisamente do 8, que fala sobre o sábado, né? É o único mandamento da lei de Deus que hoje ele é esquecido, que ele não é colocado em prática. Os outros 9 mandamentos, eles são colocados em prática também, mas esse não. Por isso que ele é um mandamento esquecido e nós vamos estudar um pouquinho hoje sobre isso, né? Então eu vou pedir a ajuda das pessoas que possam ler também para mim, tá bom? E olha só, vamos ler lá esse mandamento que está lá no livro de Êxodo, capítulo 20. No livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 8 ao 11. Êxodo, capítulo 20, versículo de 8 ao 11. Ainda tem outra Bíblia aqui, viu, Bruno? Para quem quiser. Quem mais quer? Êxodo, capítulo 20, versículo de 8 ao 11. Olha só. Boa noite, tudo bem? Lembre-se do dia do sábado, para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra.
Mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Amém. Qual é a primeira palavra que você lê quando você lê o versículo 8? Qual é a primeira palavra que tem? Lembra-te, né? Lembra-te. Olha só. Lembra-te do dia do sábado para o guardar e o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, né? Mas a primeira palavra é lembra. Para que a gente não viesse a esquecer desse dia que Deus pediu para que nós o guardássemos e o reverenciássemos Deus nesse dia, né? E quando foi estabelecido o sábado? Aí a gente volta lá para Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1 ao 3. Quem estabeleceu o sábado, quando e por quê? 1 ao 3. Gênesis capítulo 2, versículo de 1 ao 3. O que diz aí? Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no sétimo dia a obra que fizeram, descansou no sétimo dia de toda a sua obra, o que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque ele descansou de toda a sua obra que Deus criará e fizeram na terra. Olha só, quem foi que estabeleceu o sábado? Quem estabeleceu o sábado foi Deus. Foi Deus que estabeleceu o sábado. Quando? Quando ele criou o mundo. No primeiro dia, ele criou os céus, a terra, o abismo, os céus, a terra, as estrelas, foram o homem, a vegetação, a parte seca. E no último dia, quando ele tinha terminado tudo, ele estabeleceu o sábado. Irmãos, queridos amigos, e o sábado, ele serve para nos lembrar que Deus é um Deus criador. Quem criou todas as coisas foi Deus. E o sábado, todas as semanas, nós comemoramos, né, nós relembramos o sábado como um memorial da criação de Deus. Um memorial da criação de Deus. E quando Deus estabeleceu o sábado, quem é que existia na terra? Quem foi que Deus criou? Adão e Eva. Quando Deus estabeleceu o sábado, só existia Adão e Eva na terra. E ele estabeleceu com que propósito? Para que nesse dia Adão e Eva tivessem um relacionamento maior com Deus. O sábado Deus o santificou, o abençoou, para que nós tivéssemos um relacionamento maior com o nosso Deus nesse dia. E quando Deus estabeleceu o sábado, não existia judeus, não existia brasileiro, não existia norte-americano, só existia Deus e Eva. Só existia Adão e Eva. E outra coisa, Adão e Eva tinham pecado nesse momento? Não tinha. Então, quando Deus estabeleceu o sábado, não tinha outras nacionalidades, outras pessoas na face da terra, a não ser Adão e Eva. E Adão e Eva ainda não tinham pecado. Sim, mas como sabe que foi registrado? Sábado e domingo não existia isso aqui. Oi? Como se sabe que foi registrado? Sábado e domingo se não tinha. Aqui a Bíblia fala sobre o sétimo dia, que o sétimo dia é o sábado. Qual é o primeiro dia da semana?
Domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e o sábado. E a Bíblia fala que Deus ele criou todo mundo em 6 dias e no sábado ele descansou. Então Deus ele estabeleceu o sábado na terra como ponto de comunhão com Ele, o abençoou, o santificou, para que nós pudéssemos lembrarmos de Deus. Olha só, vou explicar uma coisa para vocês. Qual foi o pecado de Adão e de Eva? A desobediência. Pois é. O pecado de Adão e Eva não foi comer o fruto. Foi desobedecer a Deus. Porque Deus disse assim, ó, de todas as árvores que tem no jardim do Éden, você pode comer da árvore, de todas as árvores, mas dessa que está no meio do jardim, esse fruto você não pode comer. Então Deus deu uma ordem expressa. E o povo, e Adão e Eva, eles desobedeceram a Deus e foram enganados por Satanás, que através da serpente fez com que eles comessem o fruto da árvore. E o grande problema do pecado foi estabelecido porque Adão e Eva desobedeceram a Deus. E aí nós estamos diante de um mandamento que foi esquecido, que está dentro da lei de Deus, onde todos os mandamentos, do primeiro ao último, eles precisam ser obedecidos. E nós precisamos obedecer a Deus em relação a isso. Porque Deus separou esse dia. Podia ser qualquer outro dia. Podia se Deus tivesse estabelecido. Mas Deus estabeleceu esse. Certo? E olha só, qual foi o dia que Jesus Cristo guardou? Lá em Lucas, capítulo 4. Lucas, lá no Novo Testamento, por favor, ajuda aí. Lucas, capítulo 4, versículo 16. Lucas, capítulo 4, versículo 16. Lucas, capítulo 4, versículo 16. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado, entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. No sábado, ele entrou aonde? Na igreja, que é a sinagoga, segundo o seu costume. O que a Bíblia está dizendo? Que costumeiramente, aos sábados, Deus ia à sinagoga. E a igreja. E era o dia que ele próprio estabeleceu como dia de adoração. E Jesus Cristo fez isso. Enquanto ele esteve aqui na terra, ele obedeceu a lei de Deus, incluindo o sábado, guardando o sábado. É tanto, queridos amigos, que quando Jesus Cristo morreu, que dia que Jesus Cristo morreu? Vocês lembram? Ele morreu na sexta-feira. E aí as mulheres que iriam preparar o corpo, elas esperaram passar o sábado todinho, para quando terminasse o sábado, elas pudessem ir embalsamar Jesus Cristo, ir até Jesus Cristo e preparar o corpo, né? Porque era costume deles, eles não faziam isso, nem mesmo com o corpo de Jesus Cristo no sábado, porque entendia-se que era desobediência a Deus não fazer, ok? Então, o próprio Jesus Cristo também, ele guardava o sábado. E a gente vai ver aqui alguns versículos, Lucas, capítulo 23, versículos 53 a 56, para saber que dia os seguidores de Jesus Cristo guardavam. Nós vimos que Jesus Cristo guardava o sábado, que Deus estabeleceu o sábado lá na criação de todas as coisas, e Adão e Eva guardaram o sábado. E agora a gente vai ver o que os seguidores de Jesus Cristo faziam. Lucas capítulo 23, versículos 53 ao 56. Pode. Lucas capítulo
23, versículos 53 ao 56. E havendo o tirado, envolveu no lençol e pôs no sepulcro, escavando numa penha onde ninguém ainda havia sido posto. Este era o dia da preparação e amanhecia o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia seguiam também e vieram o sepulcro. E como foi posto seu corpo, e voltando elas, prepararam especiarias e ungumentos, e no sábado repousaram, conforme o mandamento. Aquele texto que eu acabei de citar, né? Que as mulheres, elas foram preparar Jesus Cristo, mas aí guardaram o sal e não fizeram porque eles estavam obedecendo o mandamento. Vamos abrir nossa Bíblia em Atos, capítulo 13. Atos, capítulo 13. Atos, capítulo 13. Capítulo 13, versículo 14. Só o 14. E depois o versículo 27. 13, 14 e depois o 27. E, navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros viajavam a... Capítulo 13, versículo 14. É o 14, né? Sim. Mas eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia. No sábado, entraram na sinagoga e sentaram-se. Versículo 27. Pois os moradores e as autoridades de Jerusalém, não conhecendo Jesus nem as palavras dos profetas, que são lidas todos os sábados, cumpriram as profecias, quando condenaram Jesus. Pronto. Nós vimos que os discípulos, chegando na cidade, eles se reuniram aos sábados na igreja. E nós vimos aqui que era explicado pela leitura da Bíblia, pela leitura dos profetas, todos os sábados era explicado sobre Jesus Cristo. Então nós vimos aqui também que os seguidores de Jesus Cristo, eles guardavam o sábado. E me fizeram uma pergunta ali, quando eu estava sentado, no momento de oração: que horas começa o sábado e que horas termina o sábado? Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em Gênesis. Alguém gostaria de ler? Gênesis capítulo 2. Desculpa, capítulo 1. Deixa eu só encontrar aqui. Gênesis capítulo 1, versículo 8. Vamos ler só o 8. Gênesis capítulo 1, versículo 8. Chamado firmamento
E assim aconteceu. Céus, houve, tarde e manhã, o segundo dia. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Por que ele não disse houve manhã e tarde? O dia começa na parte hoje, o dia começa na parte clara ou na parte... Houve a parte escura e a parte clara e o segundo dia. Se você vai ler, todos os dias ele vai dizer, houve a parte clara, a parte escura e a parte clara. Por quê? Porque o dia começa no pôr do sol. O dia, segundo a Bíblia, a contagem bíblica é que o dia ele começa no pôr do sol. Era o momento em que Jesus Cristo, que Deus vinha para se encontrar com Adão e Eva. E ele conta a partir da parte escura. Que horas o sol se põe? 5h30, 5:45, né? Pronto. A parte escura que vai de 6 horas, vamos fechar, de 6 horas da noite até as 6 horas da manhã, até 18 horas da noite, até as 6 horas da manhã é a parte escura. E a parte de 6 horas da manhã até as 6 horas da noite é a parte clara. Então houve tarde e manhã do primeiro dia. Então o dia na contagem bíblica começa no pôr do sol. E como é que nós, adventistas, os judeus e os batistas dos 7 dias observam o sábado? Das 6 horas do pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado. Esse é o momento que nós devemos estar dedicando esse dia para Deus. Deixar todos os nossos interesses de lado e seguirmos a Deus. Pode falar. Pronto, pôr do sol da sexta-feira e pôr do sol do sábado. E olha só, Deus, diga. Deixa eu esclarecer. Eu também fiquei curioso para ele dizer, mas se a tua mãe morrer, ou se eu for morrer, tu não vai me ajudar não? Aí ele disse, não, eu posso te ajudar, eu posso mexer, Jesus Cristo falou que em outro texto bíblico fala que era lícito, que é bom fazer bem aos sábados, tá bom? Mas isso aí a gente pode sentar depois e esclarecer todos esses pontos. Jesus Cristo... O pessoal critica a adventista pelo seguinte, por exemplo, 66, 22 e 23. Deixa eu só terminar de encontrar Isaías 66, versículo 22 e 23. E 23. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim também há de estar vossa posteridade e vosso nome. E será que desde uma lua nova até outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne adorar perante a mim, diz o Senhor. Olha só, Deus fala que na nova terra, todo sábado, nós iremos adorar ao Senhor. Eu converso muito com o Afonso ali, né? E eu não acredito que o nosso Deus, Todo-Poderoso, Criador, criou só a terra habitada, só a terra com seres humanos. Eu acredito que existem milhões aí de planetas habitados também. Eu acredito. Não estou falando que a Bíblia fala, estou dizendo que eu acredito. Certo? Porque nosso Deus é um Deus criador. E aí nós, todo o universo criados, teremos a oportunidade de ir no sábado adorar a Deus. E a Bíblia fala que aqui a terra será o local onde Deus estará. Então todo o universo deverá vir para cá para nós adorarmos a Deus, né? E
Deus estabeleceu o sábado antes do pecado, Deus estabeleceu o sábado depois do pecado e hoje Ele continua estabelecendo o sábado porque Ele está dentro dos 10 mandamentos, tá? E aí tem um assunto muito sério que eu gostaria de falar com vocês, que está lá em Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2, versículo 10 ao 12. Tiago, capítulo 2, versículo 10, 11 e 12. A senhora pode ler? 10, 11 e 12. 2, 10, 11 e 12. Porque se entrar na sinagoga de vocês... Tiago, capítulo 2, versículo 10. Versículo 10, né? É. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. 11 e 12. Porque aquele que disse, não cometa adultério, também ordenou, não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. Assim, falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade. Pela lei da liberdade. Tiago fala que se a gente guarda toda a lei, mas tropeça num ponto, nós somos culpados de toda a quebra da lei. Ou seja, se eu honro meu pai e minha mãe, se eu não roubo, se eu não adultero, se eu não cobiço, mas se eu não guardo o sábado, eu estou tropeçando em toda a lei. Porque se você tropeçar em um ponto, é como se você estivesse tropeçando em todos. Por quê? Porque nós estamos desobedecendo aquilo que Deus estabeleceu. Deus, Ele estabeleceu os 10 mandamentos. E Deus estabeleceu os 10 mandamentos por causa de nós, os seres humanos. Ele estava pensando em nós para que nós pudéssemos viver de uma maneira melhor e viver de uma maneira que agradasse a Deus. Olha só, eu não sei se vocês conhecem, mas tem pessoas que trabalham de segunda a segunda, de sol a sol. Tem pessoas que não param de jeito nenhum, a não ser quando adoece. E Deus estabeleceu um dia para que nós parássemos de todas as nossas atividades e dedicássemos esse dia ao nosso Deus. Hoje, para nós, biblicamente, nós estamos nas horas do sábado e nós todos estamos aqui, estamos dedicando essas primeiras horas do sábado a Deus, porque nós estamos estudando a Bíblia, nós estamos conversando, nós estamos orando e é isso que Deus quer, que nós estabelecemos o sábado para que nós tivéssemos um contato maior com Ele, um contato maior com a nossa família e um contato maior com nós mesmos. Pode falar. Não? Se Deus vale R$50, nosso dinheiro não tem valor. Então não dá para comparar ou comprar ou passar algum valor para Deus. Porque para Ele é dono de tudo, de todos, e R$50 para Ele não vale nada. Então nós não podemos nem pensar em comprar isso para Deus. Mas fala o que você está querendo dizer. Deus, as nossas posses dedicadas a Deus não é comparativo com aquilo que Deus pode nos dar. Às vezes, eu acredito que vocês já tenham passado por isso. Às vezes você não tem de onde tirar, não sabe o que fazer e de uma hora para outra aparece. Aparece alimento, aparece um remédio, aparece comida, porque Deus ele é dono de tudo. A Bíblia fala que Ele alimenta os passarinhos não se preocupam com a comida. E a Bíblia fala também que nós não devemos nos preocupar com o dia de amanhã, porque Ele irá suprir todas as coisas. E nós, na nossa luta
pela subsistência, desobedecemos a Deus e não guardamos o sábado. E às vezes nós somos enganados pelas outras pessoas, deixando que esse mandamento do sábado ele seja esquecido. Vocês têm o estudo que nós acabamos de fazer aí na sua mão. Você pode chegar em casa e ler na sua Bíblia, e você depois pode chegar para mim ou para o Marcos Cláudio ou para qualquer outra pessoa da igreja aqui e questionar e perguntar sobre o sábado. E nós vamos conversar com vocês sobre isso. Mas o sábado, ele está dentro do escopo dos 10 mandamentos, e assim como o primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, e o último, não cobiçar nada de ninguém, o sábado está lá inserido no mesmo pé de igualdade. Pode falar para nós encerrarmos? O terceiro mandamento? É o primeiro que as pessoas falam, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, a teu próximo como a ti mesmo, que isso está resumido, toda a lei. Os 4 primeiros mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas, e os 6 últimos é amar ao próximo como a nós mesmos, né? Que nós possamos tomar a decisão, lembrando que todos nós que estamos aqui, que ouvimos o que foi falado, nós estamos diante de Deus indesculpáveis em relação à guarda do sábado que Ele estabeleceu para todos nós. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé para nós orarmos? Pode falar. Querido eterno Deus, nós somos imensamente gratos porque o Senhor deixou a tua palavra, deixar os teus mandamentos para que nós pudéssemos viver nessa terra de maneira feliz. E dentro dos 10 mandamentos, Senhor Deus, está o mandamento esquecido por muitas pessoas. Esse mandamento também, ele é mal compreendido por outras. Mas a tua palavra fala que nós devemos obedecer o sábado, porque foi o Senhor que estabeleceu antes na criação deste mundo, que estabeleceu antes do pecado, quando só existia Adão e Eva. A tua palavra também fala, Senhor, que após a tua vida dessa terra, nós iremos continuar guardando esse dia. Por isso, Deus eterno nos fortalece, nos ajuda, nos anima a dedicarmos o sábado inteiramente a Ti. Não nos procurando os nossos próprios interesses, fazemos a nossa vontade, mas sim procurar fazer a Tua vontade de acordo com a Tua palavra. Nos abençoa essas pessoas que estão aqui, para que nós possamos vivermos uma vida dedicada a Ti. Perdoa-nos pelos nossos pecados. Mais uma vez nós te pedimos e te agradecemos por Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus nos abençoe. Vamos para Jesus, né? Valeu, Jesus. 20 de outubro de 2023, portanto, mais um culto ao ar livre em termos de retórica alusiva à palavra de Cristo, concretizado. Agora vamos aos sorteios de brindes e vamos depois a sopa, né? Nós vamos fazer um sorteio que vai ser o da sexta. Hoje não tem os potinhos, tá? Tem a sopa, sim. Vai na sopa. E vamos bater palma.